Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dona Onça Podcast. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é mãe, ela é esposa, professora e tem uma história incrível para contar para vocês também, porque ela tem mais de 30 anos que faz atividade física. Nossa convidada especial é Maria Aparecida, mais conhecida como Cida. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, bom dia, né, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, né, esse convite foi assim, chegou em boa hora, Ai, que maravilhoso e bom. obrigada, viu, pelo carinho de sempre e pelo o convite. Que bom. Nosso papo hoje vai ser muito legal. Eu sei que você tem histórias incríveis para contar. Eu Espero. sei que você tem muita coisa para vivenciar, principalmente na questão das atividades físicas, como professora, como esposa, como mãe. Eu Uhum, conheço um pouquinho de você e eu sei que cada história é muito emocionante. Eu quero te fazer a primeira pergunta. certo. Cida, quando você olha para a menina que nasceu em Vitória da Conquista, ela imaginava que um dia poderia dedicar tantos anos de vida à educação e formaria tantas pessoas? Não, nunca imaginei, porque, de início eu queria ser dentista, Dentista? eu queria ser dentista. E aí eu não consegui sair de Conquista, porque como filha única, muito apegada ao meu pai e minha mãe, fiquei em Conquista, e aí fiz o vestibular para letras e entrei na faculdade, isso em 1984. Entrei na faculdade e me apaixonei pela licenciatura. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu fiz. Realmente eu passei pela vida de muita gente, porque são 27 anos de educação, Hum. né. É uma carreira que eu posso dizer assim, consolidada e sólida, né. E uma Uhum. coisa que eu faço por amor e faço até hoje, entendeu. É cansativo? É. É difícil? É. Como tudo na vida é difícil e cansativo, Uhum. mas é prazeroso você encontrar alguém que passou pela sua vida mais tarde e dizer assim: "Ó, você foi minha professora, olha, você aquele conselho que você me deu, aquilo que você falou em sala de aula, aquilo eu peguei para mim e hoje olha a minha vida como é que tá". Isso é muito prazeroso, Que entendeu. legal. Conseguiu fazer ainda, se inscrever como Consegui, eu não na fiz um para dentista, dentista? fiz, ainda fiz o vestibular para dentista, passei, fora de Conquista, mas meu pai e minha mãe não deixou eu ir, porque filha única, né, proteção demais, Tinha e não quantos deixaram eu anos ir. Eu tinha 18 para 19 anos. quando decidiu ser dentista? Foi. Passou e Quando eu terminei o ensino e médio, né. aí depois que você terminou, passou, não deixaram Não, e eu e fiquei em Conquista, porque eles queriam que eu ficasse perto deles, entendeu. Porque eu nasci, meu pai e minha mãe já tinha 16 anos de casamento. Quando eu nasci, minha mãe tinha 38 anos, meu pai 40. E eu sou filha única, eles eram muito apegados comigo, entendeu. Então é aquela coisa de proteção do filho que não cresce, é um bebê para sempre. Eles não deixaram eu sair. E eu como muito protegida, muito medrosa, não quis ir também, entendeu. nossa, Aceitei. E eu acho que Deus faz as coisas tudo certinho, né. Eu com acho que eu tinha que certeza. ficar aqui, eu tinha que seguir essa carreira, e eu estou muito feliz com isso. Teve alguma frustração quando teve esse bloqueio Não, depois? não, de jeito nenhum. Não me frustrou não, eu entendi. Zero, Eu acho que zero. foi zelo e amor, né. Eu entendi, não, não me frustra não. Até hoje eu sou muito feliz por isso, por essa escolha. Que não foi dentista. Não, que não foi dentista, professora. Que bom. Em tantos anos de sala, qual foi uma história que o aluno mais marcou o teu coração e que fez ter a certeza que você escolheu a profissão certa? Foi há alguns anos atrás, a gente teve um aluno que se perdeu por crime, e aí esse aluno foi preso. E eu gostava muito desse aluno, e eu sentia que ele tinha muita bagagem, ele podia voltar para a escola, entendeu, que ali foi só um momento. E eu fui até o presídio visitá-lo. E aí conversei muito com ele no presídio, né. E saindo do presídio ele retornou para a escola, terminou o ensino médio e fez administração de empresa e hoje trabalha Oh, numa grande empresa aqui em Conquista e tem o maior carinho comigo. meu Então ele fala Deus. sempre que aquele momento que eu fui no presídio visitá-lo, aquilo fez toda a diferença na vida dele, entendeu. Um ato, Eu né. acho que isso me marcou muito. Como tem várias histórias, sabe, mas essa foi a que mais me marcou. Me conta mais algumas. Tem uma outra também, outro dia eu estava num supermercado aqui em Conquista, um rapaz veio e me abraçou, né, aí eu tomei um susto quando eu vi, era um ex-aluno meu, ele falou: "Ô professora, fiz faculdade", porque não é fácil escola pública, o aluno sair para a faculdade, ele sai para o trabalho, para o mercado de trabalho, ele tem que escolher, trabalhar ou fazer faculdade.
porque ele Uhum. precisa ter dinheiro para sobrevivência, né. Sim, sim. É muito difícil. Aí quando você encontra um, fala: "Eu fiz faculdade", ele falou: "Eu fiz administração de empresa, professora, e hoje fiz na UESB, e hoje eu sou administrador de empresa de uma grande empresa em Conquista". Então essas coisas, eh, Impacta. quando você faz a diferença na vida de uma pessoa, já é um trabalho que você fala assim: "Nossa, eu consegui fazer meu trabalho bem feito", entendeu. Mas são muitas histórias, são 27 anos, quase 27 anos de escola, né, então E é muito conta um tempo. pouquinho da tua formação, do que você Eu faz. fiz letras, eu fiz faculdade de letras, licenciatura em letras, né, e depois eu fiz pós-graduação em linguística e fiz pós-graduação em educação. E não fiz mestrado, porque na minha época, quando a gente terminava, não era muito distante essa questão do mestrado, né, mas poderia ter feito. E trabalhei 26 anos na escola pública do estado, como professora de língua portuguesa e de redação, ensino médio. E trabalho há 22 anos no município como professora de língua portuguesa no Fundamental 2, que é de sexto a nono ano. Hoje eu trabalho com 3 turmas de sexto ano, né, língua portuguesa. É um trabalho difícil, cansativo? É, mas é um trabalho de formiguinha. Todo dia você constrói um pouquinho, é um tijolinho de cada vez, né, tem que ter muita paciência, né, Essa construção de tijolinho é referente aos alunos? referente aos alunos. Mas por quê? Porque é muito difícil hoje, né, você hoje não tem tanto amparo familiar, né, como tinha antigamente. Sim. Você hoje porque a escola ela não funciona só, ela é a comunidade, a escola, a direção, coordenação, funcionários, professores e família, né, É. esse conjunto que faz a criança desenvolver. E hoje a gente sente falta disso, sabe, essa presença da família na escola. Os alunos, eles trazem o problema, de casa para dentro da escola? Muito, muito. Eles Quando você conseguem passar? Quando você abre para uma conversa com os meninos, são milhões de problemas, cada um quer falar ao mesmo tempo. Muito problema, muito. A gente tem muito problema relacionado a isso. Às vezes eles não vão nem para a escola, nem tanto para estudar, mas às vezes só para sair do ambiente que eles estão e de Muitas alguma vezes. forma Socializar, encontrar alguém para para conversar. conversar, socializar, comer. Mas eles também têm uma outra versão, né, agressão, serem rebelde, malcriados também, É que porque vem também da que vem a escola ela vive com regras, ela tem regras. e eles não Quando vêm dessas regras? quando você não vem de uma regra familiar, claro que não são todos, eu não estou generalizando, tem Sim. alunos maravilhosos que vêm, assim, super educados, entendeu. Não estou generalizando, mas, assim, as regras elas são importantes. Você você tem que criar uma criança com limite, né, tem horário para tudo, Sim. porque ele tem que aprender que a vida é assim, o mercado de trabalho é assim, você tem que cumprir horário, tem que ter disciplina, e a escola traz muito isso, entendeu? A disciplina por exemplo, como eu trabalho com sexto ano, eles vêm da transição do fundamental 1 para o fundamental 2, eles ficam realmente impactados, porque eles estão em vários professores, para várias disciplinas, tem horário para tudo, tem horário para ir ao banheiro, tem horário para beber água, tem horário para o intervalo. E eles têm uma dificuldade de adaptação muito grande. Isso a gente leva no mínimo 6 meses para essas crianças ou mais para se adaptarem às novas regras. Eita, é um tempo bem grande. É, exato. E você já teve alguma dificuldade, assim, dentro da sala de aula com os alunos? Algo assim que te submetesse a algum perigo? Já tive, mas alguns anos atrás, há muitos anos atrás, já me deparei com um aluno armado em sala de aula, com a arma em sala de aula, Nossa. entendeu. E aí eu mandei ele guardar, eu fiz de conta que eu não tinha visto e deixei passar, porque era um momento muito difícil aquele ali, né. Mas foi o momento mais difícil que eu já vivi foi esse. Agora assim, de indisciplina a gente tem todos os dias, né, aquela indisciplina que você consegue contornar, né, com a ajuda da Manusear, né. direção, da coordenação, né, porque isso tem ajudado a gente muito ao trabalho, a desenvolver nosso trabalho em sala de aula. Como eu disse anteriormente, é um trabalho feito em conjunto, ninguém trabalha sozinho, É um tá. trabalho realmente de formiguinha, né. É, exato. E é gratificante quando passa esse tempo aí, né, que você falou de uns 6 meses, que começa a se adaptar, e aí você começa a realmente colher os frutos desse trabalho de formiguinha e ver como esses alunos eles estão se tornando, Exato. também é muito bacana. É, e outra coisa também, sabe, assim, quando vo como eu disse anteriormente, se um aluno, 2 alunos consegue compreender, consegue se adaptar, você já fez um trabalho de sucesso. Você já conseguiu que alguém entendesse que aquilo são regras. Porque, assim, eu também sou mãe, eu tive filho adolescente. Tive filho criança e filho adolescente, e eu criei meu filho dentro dessas regras, ele tinha horário para tudo.
Ele tinha horário para merendar, ele tinha horário para comer, ele tinha horário para brincar, ele tinha um horário para estudar, ele tinha tantas horas para estudar, fazer as atividades dele e tudo. Uhum. Então, assim, isso que torna as pessoas a disciplina, ela é muito importante para o ser humano, É. porque com disciplina você vai longe. A E a disciplina. educação é a única saída pra gente. Eu acho que eu falo sempre para eles: "Gente, estudem, estudem", porque a educação é muito importante para o crescimento. Tanto o seu crescimento como pessoa, como profissional, humano, como pessoa social, né, em É. tudo, até Em nas todas as relações, áreas, até em nas todas as áreas, relações, né. Exato. todas. Tem que saber Isso. o limite, Exato. porque senão e adolescente não tem limite. Eles não conseguem compreender Eles não ainda, né. conseguem. Que é uma coisa nata do É, adolescente, eles né. não É, conseguem. Para é. eles tudo tá maravilhoso e eles não têm medo de nada, eles vão para frente mesmo, Exato, sem medo da consequência, exato. mas aí quando você cresce num ambiente com disciplina, por mais que inconscientemente eles tenham, né, não tem regra essas coisas, mas quando é criado dentro de um ambiente que tem regra, tem isso, eles se conscientizam mais, Claro, consegue claro. realmente ir muito mais além. Vai ser um ser Passa por humano. menos problemas, vamos se dizer assim, né. Com certeza. Eh, Você construiu uma linda história de casamento, criou um filho e manteve uma carreira sólida. Qual foi o maior segredo para equilibrar família, profissão e os seus próprios sonhos? Ah, Nossa, aqui vai longe aí eu esse fui longe, você foi bate-papo. longe nessa pergunta. Ó, eu acho que o segredo é amor, acima de tudo, né. Eu amo demais minha relação com o Carlinhos, meu marido se chama Carlos, né. Eu amo demais minha relação com ele, é uma relação bonita, foi construída, a gente começou muito jovem, Me né. conta um pouquinho dessa Nós história. começamos Quantos anos de casamento? a gente tem 39 anos de casados e 42 anos juntos, né, de namoro e tudo, 42 anos. Mas a gente tem uma relação de amizade de criança, que a gente foi criado juntos, né, nós somos vizinhos e Uhum. amigos de infância, né. Mas nunca tínhamos namorado, namoramos já mais adultos. Mas é uma relação muito bonita, uma relação muito franca, muito respeitosa, de muito bom humor. Carla é uma pessoa muito bem-humorada, eu acho que isso é uma coisa que É garante uma ótimo para relação casamento. bacana, né. A gente É. não tem estresse com ciúmes, a gente não tem desconfiança, a gente é muito não, a Picuinhas. gente é muito aberto um com o outro, a gente tem diálogo, a gente conversa muito, a gente namora muito, a gente é muito amigo, entendeu. Então é uma relação muito bonita, eu agradeço a Deus todo dia me ter colocado ter colocado Carlinhos na minha vida, que é uma pessoa muito boa, muito doce, muito fácil de conviver, entendeu? Geralmente, quando a gente fala sobre casamento, as pessoas elas pensam logo que, ao longo dos anos, o amor vai esfriando, você vira mais um amigo, e que todo casamento tem suas brigas, e eu não gosto muito de olhar por esse lado. Eu Não, acho também que concordo. tem suas divergências, tem os Lógico. seus desafios, mas quando um casamento ele é consolidado realmente ali, que tem cumplicidade um do outro, porque na minha visão de casamento, se você desfocar, por que que ele é tudo isso para você, na minha opinião? Por que que ele é tudo isso que você falou? Porque ele não desvia a atenção dele do casamento. Quando essa atenção ela é desviada para um outro caminho, vai faltar para você, Com vai certeza. faltar para dentro de Da casa, relação. então vai faltar para a relação. Exato. Então, muitas das vezes as pessoas falam muito isso, que o casamento tem suas perturbações, tem brigas. "Ah, quando você passar dos 7 anos", tem muito isso, né, passar dos 7 anos você vai ver. Esse mês agora eu faço 4 anos juntos, né, e vamos fazer o ano de casado, Exato. né, meu esposo, e assim, durante esses 4 anos, uma relação também muito tranquila, assim, zero, zero de qualquer até picuinha, e as pessoas ficam às vezes falando: "Olha, espera chegar aos 7 anos e tal". Então, eu te pergunto, teve isso no seu Hum. casamento? Porque são 39 anos. 39 anos, gente, 39 anos é minha idade. É uma vida É uma vida, construída junto. 39 É. anos. Não, Meu Deus. e como você falou, divergências sempre há, mas a Sim. gente tenta contornar da melhor forma possível, né. Nós nunca brigamos de ficar separado, dormir separado, nunca. É, e não A pode, gente não né. tem discussões, assim, absurdas, a gente discute no nosso dia a dia,
A gente As conversa, a coisas, gente isso. dialoga, entendeu? Então a gente é uma relação muito fácil, muito. A gente eu não quando eu falo de casamento, eu falo da minha relação. Eu casaria 1000 vezes com a mesma pessoa, porque é um casamento muito bom, muito tranquilo, muito cúmplice um do outro. Eu sempre Legal. posso contar com ele em qualquer hora, ele sempre vai poder contar comigo em qualquer hora, entendeu? Eu sei que ele vai estar ali sempre. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus essa relação, e dessa relação tem um fruto lindo, né, Sim. que é Eric, que é um filho, assim, eu me emociono de Bom, falar. De Eric, desculpa. Porque é um filho lindo, um filho maravilhoso que Deus me deu, assim, sabe. Deus não poderia criar um filho como é que eu posso dizer, mais amoroso, ele é humano, ele tem caráter, é trabalhador, é correto. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus. Uma relação bonita que me deu um filho lindo, né. Então Deus foi muito bondoso comigo, né, então eu só agradeço, graças a Deus. que E bom. quando as pessoas falam de casamento, eu falo: "Gente, não é assim". Porque assim, tem seus problemas? Tem, como eu disse anteriormente, mas você tem que aprender a ceder. Um conceder e o outro os 2 têm que aprender a ceder e conversar e dialogar, tem que ter diálogo. Se não tiver conversa, as coisas não andam. E um sem confiar no outro, né, o respeito acima de Tem que tudo, né. ter, A tem gente que ter o a gente tem muita respeito. confiança no outro, né. Então, nunca tive problemas nenhum, assim, Eu nesse acho sentido. que, criança reclama e adulto resolve. Resolve. A maioria dos casamentos, você acha que por que que não dá certo? Olha, eu acho hoje é uma grande gama de casamentos que não dão certo, né. Eu acho que uma série de problemas, né, eu acho diferenças de pensamento, incompatibilidades, né, pessoas que pensam diferente, agem diferente e não conversa. Claro, eu entendo que no casamento eu sou um ser, ele é outro ser, eu tenho autonomia, São ele tem 2 autonomia, pessoas ninguém é dono de ninguém. diferentes. Não é um contrato de eu sou dele, ele é meu. Não, não é isso. Nós somos juntos porque a gente se ama, a gente se respeita e quer ficar junto. Mas ninguém é dono de ninguém. A sua liberdade deve ser preservada, a minha liberdade deve ser preservada, a minha autonomia, a sua autonomia. E foi isso que a gente chegou em Isso, consenso. Ele nunca me proibiu de nada, e nem tinha por que proibir, porque a vida é minha. Eu nunca isso. proibi ele de nada, porque eu não tinha que proibir ele de nada, porque a vida é dele, Uhum. né. Eu não sou dona dele, nem ele é meu dono, né. A gente só fala assim: "Você quer ir? Pode ir, Exato. você que sabe". Você é só isso, não precisa brigar. É só dizer desse jeito que É já vai entender. conversar, é É com chegar a um conversar. consenso, é chegar a um consenso. Eu sei que não é fácil, né, quando a gente falando parece ser fácil, mas não é fácil. Cada pessoa pensa de um jeito e tem uma Uhum. maneira de agir. Eu sou uma pessoa muito fácil de conviver. Ele é mais fácil do que eu. Eu aprendi muito com ele, porque eu era mais difícil de conviver que ele. E eu aprendi muito com ele. Ele é muito paciente, eu não era uma pessoa muito paciente, eu queria as coisas na hora, tinha que ser resolvida na hora. E ele não é a paciência em pessoa, entendeu? É, nós E eu mulheres, né. eu acho que a gente aprende muito com o outro, né. Eu acho que o fundamental das relações é o aprendizado. Eu aprendo todo dia com você, a gente Demais. tem uma relação de bacana, você é minha professora, minha personal trainer, eu sou sua aluna, e eu aprendo todo dia com você. Todo dia eu aprendo uma coisa diferente com você. Me fala algumas 3 coisas que você aprendeu comigo, no tempo da Nossa. gente estar aí nessa jornada aí de que nós vamos já chegar nessa parte aí desses longos anos que você tem praticado Nossa, atividade física. principalmente a ouvir, aprender a ouvir. Você é uma pessoa que ouve a gente, você olha no olho quando a gente está falando, entendeu. Hum. Outra coisa é não ter ressentimento. Não guardar mágoa, entendeu? Não esperar do outro, não ter expectativa em relação ao outro. Tudo isso eu aprendi com você, tô aprendendo com você todos os É. dias. É isso que é bacana nas relações humanas. Ó a minha idade e ó a sua, mas eu aprendo com você todo dia, Que bom que né. eu posso, de alguma forma, impactar, né. É como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente não pode ter, expectativa, Não, jamais, nem positiva nem negativo. negativa, porque se isso acontecer, a queda é muito grande, a gente se frustra É, e entre aspas, chega até parar a nossa vida, exato, porque a gente gasta muito tempo e atenção em alguma coisa que não está valendo a pena. E aonde você coloca tempo e atenção, cresce. Então, sempre tá ali buscando coisas positivas, sem esperar nada do próximo, para que você possa realmente crescer e de alguma forma você possa também impactar a vida das exatamente, pessoas, né. exatamente. Essa é uma quando eu me tornei, profissional de educação física, foi uma das coisas que eu ficava pensando: "Como é que eu posso, de alguma maneira, impactar na vida desse meu aluno?" Porque profissionais tem vários personagens, mas o que que eu posso fazer diferente na vida desse aluno enquanto ele está treinando comigo?
Porque muitas das vezes o aluno ele não vai nem só para treinar, às vezes ele quer só desabafar, às vezes ele quer só desestressar, às vezes ele passou uma noite mal dormida, às vezes, passou uma noite doente, ninguém nem sequer perguntou às vezes como é que essa pessoa estava. Então muitas das vezes o aluno nem está lá somente para o Não, pelo treino, mas ele exatamente. está lá para que de alguma forma a gente possa abraçar esse aluno e ele sair dali Mais leve. mais Tem alguém leve, para ouvir. ter alguém para ouvir. Isso é muito importante, porque É. as pessoas hoje não têm tempo para ouvir o outro, né. A maioria das pessoas não tem tempo para ouvir o outro. Eu ouço, mas eu vou dizendo lá: "Ó, mais um, mais 2, mais 3". Aí Não quando esquece o aí quando trabalho. eu canso, aí pode falar de novo, É, é no só eu time, sei. é no time. Só eu sei. Ali não pode perder nada, as conversas é tudo pelo time ali no descanso, né, senão vira bagunça, não dá, né. Eh, Se hoje você pudesse deixar apenas uma mensagem para os jovens professores, para os alunos e para todas as pessoas que estão começando uma nova fase da vida, qual seria? Na educação, Na educação, na vida, tanto ó, que é para professores, alunos, pessoas que você teve contato, que espera ter. Qual é essa? é assim, você fazer seu trabalho com amor, fazer seu trabalho com vontade, né, com capacidade, você tem que ter capacidade para desenvolver determinado trabalho. Estudar, estudar é muito importante, tentar conhecer o outro, né, conhecer as várias formas de pessoas, porque tem pessoas de várias você tem um aluno você tem uma sala de aula com 35 alunos, você tem diversos tipos de alunos, né. Uhum. Uma coisa importante, deixar o preconceito de lado, esquecer a questão do preconceito, porque você trabalha com alunos diversos, de várias maneiras você trabalha hoje. Ser uma pessoa aberta para conversa, ser uma pessoa aberta para, escutar o outro e acolher. Eu acho que isso é fundamental, principalmente na relação sala de aula, entendeu? Você acha que a parte mais difícil de tudo isso que você falou seria qual? O acolhimento, o preconceito? Eu acho que, tentar trabalhar em cima dessas questões do diverso, aceitar o diverso. Porque você encontra na sala de aulas, hoje, meninos de todos os tipos, né. Então a gente tem a questão racial, a questão da orientação sexual, a questão religiosa, entendeu. Então você tem que amenizar essas questões com os meninos do preconceito, porque eles vêm com os seus conceitos formados lá de fora. E muitas vezes Sim. esses conceitos são errôneos, são preconceituosos, são fechados. Cabe à escola quebrar isso, entendeu? Porque nós somos todos iguais. Independente das nossas escolhas, nós somos todos humanos. E a gente prima pela mesma coisa, a gente quer viver e quer ser feliz, todo É isso mundo. mesmo. Independente de orientação sexual, independente de escolha religiosa, independente da sua cor de pele, entendeu? Independente da sua etnia, nós somos todos iguais. As pessoas têm que enxergar os outros iguais, independente se eu tenho cabelo azul, vermelho, amarelo, se eu tenho o olho puxadinho, se eu tenho uma cor de pele mais escura, se eu tenho a minha se eu tenho uma orientação sexual diferente da maioria. Nós somos iguais, somos seres humanos e a gente tem que olhar o outro como ser humano. É isso Entendeu? mesmo. Com o caráter e com as características de ser humano, e respeitar ele É. como ser humano, independente da escolha. A escolha do outro é do outro, não é minha. Eu E tenho que às vezes respeitar. e às vezes a pessoa quer que pense do seu jeito, que Não, haja do seu jeito, que seja tudo do seu é. jeito. E às vezes acaba passando até Não, eu por não tenho essas nada a ver com a escolhas. escolha do outro, eu tenho que acolher o outro e respeitar, não é nada, a E escolha do outro é fazer do outro. suas Eu não tenho que achar nada pela escolha dele, é dele, é uma coisa íntima dele, individual. As pessoas têm que entender isso, principalmente quando se fala da questão da orientação sexual, né. A orientação sexual é da pessoa, é a orientação dele, não é opção, é orientação. Ele não escolheu ser aquilo, ele já nasceu daquele jeito. E a Uhum. gente tem que respeitar e acolher e amar, entendeu? Isso não importa pra gente, o que importa pra ele, vai ser dele, a decisão é dele. E as pessoas têm que entender dessa forma. E ali é um ser humano. Você tem que pensar que ali está um ser humano e, independente de qualquer coisa, ele tem sentimento, ele tem caráter, ele tem personalidade, ele é um ser humano igualzinho a mim, É, a você, a todos tem nós. família, tem As pessoas tudo. têm que entender isso. Isso não difere ninguém de ninguém. A questão também da situação financeira, da situação de formação, isso não difere. Eu não sou melhor do que ninguém. Todo mundo é igual e a gente está no mesmo patamar. Eu aprendo muito com os meninos.
aprendo todos os dias com os meninos, principalmente essas coisas de jogos, essas coisas que tem internet, eles fazem, sabe. Tecnologias de É, hoje. então eles falam muita coisa, as gírias, eu aprendo todo dia com eles. Então é isso que é uma troca em educação, eu acho que a educação é isso, é essa troca, entendeu? Dar o que eu tenho de melhor e Uhum. receber o que o outro tem de melhor, e fazer apagar do outro. Muitas vezes eles têm relações que, por exemplo, semana passada aconteceu um fato na escola, a menina desmaiou caiu do lado do menino, né, e ele estava sentado, continuou sentado, ele não reagiu para ajudar. Aí eu olhei para ele e disse assim: "Você não vai ajudar a sua colega?" Aí eu que levantei e fui ajudar a menina, que ela caiu da cadeira. Aí eu fui ajudar, ele não reagiu, eu falei: "Você tem que ajudar, é uma questão de ser educado, levantar e pegar e perguntar se ela precisa de ajuda", essas coisas pequenas, assim, do dia a dia, sabe, que a Hum. gente aí eu fui falar sobre ele, sobre essas questões. Se uma pessoa cai na sua frente na rua, como é que você vai reagir? Vai dar risada? Não vai ajudar? Você tem que ajudar, perguntar se a pessoa precisa de ajuda, tentar encostar e perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Não Uhum. vai chegar e tocar, é perguntar, né, mas você tem que ajudar as pessoas. Você tem que olhar para o outro com um olhar de gratidão, de humanidade, que as pessoas hoje não usam, não tem É, muito, né, a o questão do amor olhar realmente, do humano, olhar mais humano humano. hoje, É. novamente, né, como a gente estava conversando nos bastidores, as pessoas são muito egoístas. O ser humano, ele é muito egoísta. Ele não consegue realmente, assim, a maioria das pessoas não consegue olhar com esse olhar realmente de gratidão, de amor, de olhar De para o acolhimento, né. próximo, de acolhimento, É. né. Então, às vezes pensa tanto no eu, tanto em si próprio, que realmente às vezes cria um bloqueio que você às vezes não consegue nem ajudar o próximo. Nessa situação que você falou isso, ele falou o motivo de não ter ajudado? Não, ele ficou passivo, assim, sem entender, e continuou sentado, não levantou, fui lá colher. E depois que você explicou para Aí ele que não, pra precisava, sala toda, abri pra sala toda e falei sobre isso, entendeu, da gente ser mais humano, da gente acolher o próximo, da gente ajudar, e entendeu. eles Não. e ele nem São coisas pequenas que você vai notando que isso faz parte da educação doméstica, né, que você aprende em casa essas questões, né. Eu acho que você aprende com a família em casa, né, de acolher, de ser mais humano, de ser educado com o outro, de dar bom dia, de dar boa tarde, com licença, obrigada, é, né. Essas coisas você é, aprende em casa, é educação isso, doméstica. E é, isso é muito importante, porque um ser humano educado é muito importante, né, com abre certeza. portas, Quem é né, que não quer estar perto de alguém que é educado? Quem quer estar que do acolhe. lado de uma pessoa murmurada, uma pessoa ignorante? A gente não quer nem conversar. E faz mal Não pra quer pessoa mesmo. faz, é um Exato, veneno, entendeu? exatamente. Infelizmente. Você falou sobre o teu filho, né, que o quanto que ele é maravilhoso, o quanto que hoje ele é uma pessoa trabalhadora, esforçada, inteligente, mas me conta um pouquinho como foi essa criação que você teve, né, ao longo dos anos aí para ele se tornar a pessoa que ele é. Como foi quando você teve ele, quando você olhou e disse: "Meu Deus, agora eu tenho um ser humano pequenininho que eu preciso cuidar, ele é inofensivo, e agora? O que é que É. vai acontecer?" Eu engravidei 5 anos de casamento, né, eu tive que fazer tratamento, porque eu tinha dificuldade para engravidar. Ele nasceu, eu já tinha 5 anos de casado. E aí, no primeiro dia que eu trouxe ele para casa, eu já até comentei isso com você, eu cheguei e falei: "Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa criança? Eu não sei lidar com essa criança". Ai, meu Aí bichinho. eu tinha um aparato muito grande que era de minha mãe, né, minha mãe sempre foi uma mãe maravilhosa, e minha mãe ajudou a criar Eric. Minha mãe era uma pessoa muito doce, nossa, minha mãe era educada, doce, fina. E muito de Érica é de minha mãe, sabe, muito de Érica é de minha mãe. Minha mãe, na verdade, você tem uma ideia, eu fui dar banho em Érica com 2 anos de idade, que ela não deixava. Meu Deus. Ela participou ativamente da educação dele, é muito acolhedora, muito amorosa com ele. E meu pai também, né, meu pai era um grande homem, e foi um homem, assim, muito importante na vida de Érica. Érica é muito de minha mãe e de meu pai, entendeu. Mas eu fui muito carrasca em termos de educação, sabe, Sim, eu era. E a gente batia muito de frente, na adolescência os principalmente. avós. Não, eu e Eric, Ah, tá, porque você e eu ele. era muito conservadora em relação a estudar mesmo, eu jogava Estudar. duro com ele, eu falava: "Ó, você vai fazer você vai ter tudo de bom, curso de inglês, escola particular boa, mas você vai ter que passar em federal. Não vai passar em particular, porque eu não vou pagar". E ele passou em federal, passou em várias federais, né. E, mas ele foi um menino que não me deu trabalho não, não me deu trabalho normal, assim, de adolescente, mas não era um trabalho Uhum. absurdo, nem como criança, não era criança arteira, nada disso. Ele foi um menino e muito inteligente, desde cedo, ele foi precoce, né.
Érico com 3 anos e meio, Érico já lia, Nossa, autodidata. olha isso. Ele construiu uma cidade toda em papel ofício, ele começou pequenininho, com 2 anos, ele desenhando igreja, ele fez a cidade toda, a cidade tinha 18 não, 28 metros de papel, ele fez de comprimento, ele fez essa cidade. E ele todo dia colocava um pouquinho na cidade, ele só brincava com isso, ele brincava de pintura, escrevendo, ele gostava de jogar, essas coisas, que mexiam com a inteligência, ele sempre foi muito inteligente. E passou na faculdade, foi embora para Minas, de Minas ele foi para a Austrália, fez faculdade lá, depois voltou, trabalhou fora, depois trabalhou morou na sua terra, morou em Pará, morou em Macapá, aí hoje ele mora em Belo Horizonte, trabalha numa startup, trabalha com design de, eh, meu Deus, Saudades. design comercial, né, trabalha com internet, e, quando eu pergunto para ele: "O que é que você faz?" Aí ele fala: "Crio soluções na internet". Ele fala que realmente a profissão dele é uma profissão meio complicadinha, mas de entender. Ele fez arquitetura, mas ele não trabalha com arquitetura, ele trabalha com design de serviço, que é dentro da internet, cria soluções dentro da internet para empresas, entendeu. É muito trabalhador, tem a vida dele toda organizada, é muito direito, muito não, menino maravilhoso, menino ótimo, Que né. bom. Menino maravilhoso, tem 34 anos, uma pessoa, assim, muito boa, muito bom filho, muito atencioso comigo, com o pai, com a família em geral. Isso é muito bom, velho. Ter um filho assim, né, deve Eu ser, acho que assim, gratificante. eu acho que eu cumpri, né. Venho cumprindo, né, porque mãe você é para sempre. Mãe Sim, é o único vínculo que não se desfaz, né, ele vai pós-morte, o né, resto da vida. ele é eterno. Então, assim, eu venho cumprindo, eu acho que minha missão como mãe e ele também, a missão dele como filho, maravilhosamente, entendeu. Eu Tá bem. geralmente costumo dizer assim que eu faço algumas perguntas às vezes, tipo, eh, o que é que qual é o maior, satisfação de uma mãe, de um pai? Qual é a maior satisfação, né, do filho, com o pai e mãe? Eu geralmente costumo dizer que é ele dar certo na vida. A realização. Quando o filho, dá certo na É, vida, esse pai e essa mãe, se tornam realizados, né, porque não é mais um filho que deu dor de cabeça, que vive na rua, que vive exatamente. na farra, que vive na bandidagem. Então, assim, quando é um filho que, dá orgulho para os seus pais, eu acho que é onde Felicidade a plena. felicidade É, plena dos pais, é onde eles falam: "Não, realmente, eu estou bem, exato. Você quer a ver seu tranquilidade". filho realmente feliz, né, todo pai e mãe quer ver filho feliz, em todos os ramos da vida, né. Eu deixei de sair muito cedo, e todo mundo me criticou muito, ele saiu com 16 para 17 anos. Me criticou muito, porque: "Como é que você deixa seu filho ir sozinho?" Eu falei: "Não, eu quero que ele vá para não acontecer com ele, né, o que eu fiquei em Conquista, eu não quis ir, porque eu era muito apegada, mas eu quero que ele crie asas, ele tenha autonomia da vida dele. A vida é dele, a vida Sim. não é minha". Foi difícil? Foi muito difícil, eu sofri muito, mas ele precisava criar o caminho dele, porque ele é meu filho, ele não eu não sou dona dele, ele é só meu filho. Uhum. Deus me deu esse vínculo com ele para que eu orientasse, educasse e colocasse ele pronto para a vida. E foi isso que eu fiz, entendeu? E eu acho que deu certo. Agora eu volto a dizer, não existe um sentimento mais bonito, mais grandioso do que esse, de ser mãe. Ser mãe é muito bonito, é Nossa, muito bom, é maravilhoso, é um dom divino, que história. né. Assim, quando eu vejo alguém fala: "Quer ser mãe", eu falo assim: "Vá", porque é maravilhoso ser mãe, é muito bom, muito bom. Agradecer a Deus todo dia, todos os dias eu agradeço esse dom divino de ser mãe, né. Não tem amor maior, quando coloca o menino nos seus braços na hora do parto, não tem sentimento mais grandioso, eu nunca vivi nada de tanta felicidade. Todo mundo fala que É, realmente é quando co que não é nada se compara ao nada, não amor de uma existe mãe, do comparação, é pai de uma grandioso, mãe. caiu na barriga aqui já, é grandioso. Você vai ver essa transformação quando você for mãe, é muito grandioso, é muito bonito isso. Que lindo. E isso é dádiva, Deus não dá claro, todo mundo tem o direito de ser mãe, mas tem mães que realmente cumprem o papel, né. Isso é uma É, dádiva, é dom, é, né, é amor, amor, a incondicional. palavra já fala, só por ela, amor, né. Ai, Cida, cada história legal, de faculdade, de casamento, de filho, de criação. Para fechar esse assunto de filho, de mãe e tal, de avós,
Você acha que os pais educam e os avós estragam? Não, Eu já ouvi muito isso. não, eu não concordo não. Não, como é que vai estragar amando? Porque avô e avó ama demais, ama demais. Eric mesmo foi muito amado, mas muito amado. E muito pelo contrário, Eric, eu reproduzi para Eric a educação que meu pai e minha mãe me deram. Porque a educação é reprodução, né? Você vai Assim, reproduzir o que lhe deram. Você não de vai geração a reproduzir nem geração. mais nem menos. Então, Aham. assim, eu fui muito bem educada porque eram pais semi-analfabetos. Meu pai era semi-analfabeto, minha mãe era semi-analfabeta. Mas tinha um conhecimento de vida maravilhoso. Da escola particular, gente. Eu fiz ensino médio, eu fiz faculdade. Da minha época, poucos fizeram faculdade da minha geração, de minha família, entendeu? E eu cheguei à faculdade, eu fiz curso de inglês, eles eram muito cuidadosos comigo. E eles repetiram com o Eric o mesmo cuidado. Eu não acho. Aí que fala, mas que é avô daquilo que não pode comer. Mas isso é amor, gente. Ele quer ver a criança bem, a criança sentindo bem. Isso é excesso de amor. Eu não acho que estraga, não. Não acho, não. Não concordo, não. E no caso, por exemplo, os teus pais, eles quando você falava alguma coisa para Eric, eles discordavam Ai, alguma coisa? Batia: "Não faz nossa. isso". Você dava uma ordem e eles queriam dar outra. Não, eles Tinha não divergência? davam outra, mas, às vezes me censuravam, entendeu? "Ah, não faça isso com o menino, com a criança", entendeu? De uma cer Tadinho, exato, né. coitado Mas eu dele. acho que isso não estragou o Eric não, muito pelo contrário, eu acho que criou um homem mais forte até, entendeu? Eu acho que criou um homem mais forte. Não, eu faria tudo de novo e com o suporte de minha mãe e de meu Com pai, que foi um certeza. suporte maravilhoso. Nossa, eu estava falando para Carlinhos essa semana, minha mãe era maravilhosa, mas minha mãe ficou 5 anos na cama vegetando. Então eu senti que minha mãe partiu antes, só estava aqui a matéria. Já meu pai não, meu pai morreu lúcido com 99 anos, e era meu Nossa. companheiro. E eu sinto uma saudade imensa dele, Seu muito pai. grande. Se alguém fala uma saudade, eu falo: "Meu pai", porque era um homem maravilhoso, um homem grandioso, um grande homem, sabe. Os 2 foram grandes como pais e como família, como irmão, como todo, porque eram pessoas maravilhosas, pessoas de uma alma grandiosa. Então cumpriram bem o papel deles aqui, né, e partiram deixando um legado bom, né, porque de uma Legal, certa forma o que deixou para mim, deixou para Eric foi um legado bom, né, um com legado de certeza. sentimento, de amor, de respeito. Aprendi muito com os 2, 2 pessoas grandiosas demais. Que lindo, viu. Que bom. Quem dera que muitas famílias viessem de cada geração desse jeito, né. Infelizmente, muitas gerações, que não puderam ter esse tipo de apoio, de suporte, uma hora tem que ser quebrado por alguém. Por alguém. Alguém tem que É. quebrar aquele legado ruim e tentar viver uma outra geração. Você falando isso aí, eu acho também que a gente veio aqui para evoluir. Eu sou dos anos 60, uma geração extremamente conservadora, Hum. né, eu fui criada por uma mulher e um homem conservador. Mas eu mudei essa perspectiva de minha vida. Como eu mudei? Lendo, aprendendo, educando, me instruindo. E eu mudei a minha perspectiva de ver o outro, entendeu? Uhum. Eu Sim. não consigo ver o outro com a perspectiva que eu tinha lá quando eu tinha 20 anos, 25, 30 anos, 40 anos. Hoje eu vejo o outro com outra perspectiva, porque eu mudei essa perspectiva. As A gente fases vão exato, porque a passando. vida evolui. Eu É acho que isso, é, tá certo. o nosso sentimento aqui é esse, não é sentimento, a nossa evolução, ela é o nosso, motivo de estar aqui é esse, é evoluir. E evoluir para o bem, evoluir para Com aprender, para certeza. melhorar. Porque a gente veio aqui para aprender e melhorar e ser melhor, cada dia Melhorar na melhor. vida do outro. Exatamente, fazer diferença na vida do outro, exatamente isso. Então eu aprendi com a vida que a gente deve evoluir, que a gente deve se conectar com o que tem de atual, porque é assim que a gente evolui, entendeu? Isso E mesmo. aqueles preconceito, aqueles valores conservadores, a gente joga na lata do lixo, porque eu joguei os meus na lata do lixo, entendeu? Pra E poder acre evoluir. Para poder evoluir, porque você não pode olhar de forma nenhuma para o futuro com um olhar preconceituoso e com valores retorcidos, porque a vida é diferente hoje. Eu não Com posso certeza, comparar a vida de lá, que eu tive lá nos anos 70, 80, com a de hoje. E com não posso certeza. também ficar: "Ah, lá era melhor". Não, cada tempo tem as suas diferenças e as suas É. melhoras, né. Cada fase tem sua fase. Eu acho que esse é o princípio do ser humano, evoluir. Legal, que história. Eu vou aqui só aprendendo. Ah, que bom. Agora vamos falar
desses mais de 30 anos Anos. praticando atividade física, Física. me conta um pouquinho, porque é uma constância muito grande, nem todo mundo consegue manter essa É. constância de tanto tempo, praticando atividade física. Me conta um pouquinho como começou, por que que começou, o que é que te motivou a começar, eh, os desafios que você teve ao longo desse processo, desses anos todo praticando, teve vontade de desistir, não teve? Quais foram os obstáculos que você enfrentou durante esse tempo todo praticando atividade física? Eu comecei a atividade física porque eu tenho um problema de saúde, né, eu tenho escoliose na coluna e minha mãe descobriu quando eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. E aí minha mãe era muito cuidadosa, né, como eu disse anteriormente, me levou ao médico, nós fomos ao médico aqui em Conquista, depois fomos para Salvador, o médico em Salvador, e aí eu comecei a usar o aparelhozinho para segurar, né, para não crescer a escoliose e fisioterapia. Aí o médico aconselhou que eu entrasse para musculação. Porque a musculação ia melhorar a minha postura, ia fortalecer os músculos e eu não sentir tanta dor. Aí eu comecei na fisioterapia, aqui não tinha academia, Recursos. não tinha recurso aqui em Conquista, e aí eu fiquei na fisioterapia esses anos todos. Quando já nos anos final dos anos 80, já iniciando os anos 90, eu comecei uma academia aqui em Conquista, que era uma academia que era só funcional. Sabe, era todo mundo no funcional. E eu fui me adaptando. Depois passei para uma outra academia que já tinha alguns aparelhos de musculação. Depois passei para outra que era hidroginástica e musculação. E aí fui levando e nunca mais saí. Aí engravidei. Quando eu engravidei, eu continuei. Ah, Era um absurdo. Uma mulher há 34 anos atrás malhar. é. Minha mãe mesmo falava: você vai perder esse menino, porque eu nunca vi mulher pegar peso. Eu fazia 30 minutos de hidroginástica e 30 de musculação. Tive um neném. Ótimo. Com 3 meses que eu tive Érico, eu voltei e estou até hoje. E tô até hoje. Então são mais de 30 anos de academia. Então, o que que isso fez a diferença na minha vida? Em todos os sentidos. Ele melhorou minha qualidade de vida, minha saúde, melhorou minha questão a minha convivência, social, né. Eu passei pela menopausa, senti pouquíssimos sintomas, eu Que não bom. tomo nenhum remédio controlado, eu não tenho problema com colesterol, não sou diabética, não tenho pressão alta, tudo isso é fruto da atividade física, Com certeza. né. Atividade física fez um diferencial muito grande na minha vida. Se eu pudesse falar para todo mundo hoje em dia: vá para academia", que seria o remédio. É. Fui taxada muitas vezes de fútil, porque eu sempre levei marmita para a escola. No meu trabalho, algumas pessoas falavam na época: "Você é fútil, só pensa em academia. Você passa o dia todo", encontrava na rua com a roupa de academia: "Você passa o dia todo com a roupa de academia?". Perguntavam, questionavam, Mas então você teve uma dor também no ombro, né, que a tive. gente Vou falar dessa tratou. dor do ombro. Foi nessa época? Não, a dor do ombro Na começou bem depois, né. ah, Como eu sou professora, escrevo muito no quadro, aí me apareceu uma dor no ombro que eu já vinha com ela há alguns anos. nossa. E aí fazendo fisioterapia, tratando e tudo. Foi quando eu te conheci, né, há 3 anos e meio atrás, não foi? Que aí você realmente tomou posse dessa dor e falou: "Vamos tratar". E aí você fez um trabalho magnífico e hoje eu estou sem dor. Então isso eu devo a você gratidão eternamente. Que Essa bom. dor eu não tenho mais. E hoje você vê, eu pego tanto peso, tudo, Sim, não sinto mais porque eu nada, lembro né. quando a gente começou, Não, você tinha muita dores, muita dores, e tipo assim, logo no início, até os pouquinhos movimentos que eu mexia no sentia ombro, no muita dor. outro dia você estava com o pescoço tudo É, travado, não tinha como, né. exatamente. E aí eu disse: "Não, vamos fazer um trabalho mais minucioso, um trabalho mais voltado para reabilitação, né, mais de musculação terapêutica, Foi. para poder". Eu geralmente pergunto muito, eu tenho outros clientes, né, outros alunos que vêm de outras dores, né, de dores crônicas de muito tempo, e que geralmente eu pergunto muito para esses clientes, eu falo: "Qual é o seu objetivo? É emagrecer? É ganhar massa magra ou é se livrar da dor?". Porque muitas das vezes eu não posso simplesmente, aos meus olhos, eu consigo identificar o que você precisa, mas é o que eu vejo. Agora eu preciso entender o que você quer, primeiramente. Exatamente. Então, se é a dor que estava te incomodando, então eu tenho que ser muito clara com o aluno e dizer: "Olha, então agora nós vamos tratar essa dor, então você vai esquecer esse aparelho, você vai esquecer isso, isso e isso,
porque agora a gente vai fazer esse trabalho por isso, isso e isso. Eu tenho que deixar muito bem amarrado isso em vocês, porque muitas das vezes vocês podem imaginar que você está fazendo trabalho que nada a ver. Ah, eu vou para academia, não fiz esse aparelho, não fiz outro. Porque tem aluno que vai para academia, enquanto ele não roda a academia toda, fez todos Exato, os aparelhos, ele não vai embora. Ele não exatamente. vai embora. Ele acha que, por exemplo, vai fazer um treino de glúteo. Enquanto não rodou todos os aparelhos, aí fez vários aparelhos, quando chega, indo embora, olhou para aquele aparelho e pode dizer: eu não fiz esse. Aí joga a bolsa no chão e vai fazer aquele Volta a aparelho. fazer o Eu já aparelho. É. várias vezes isso já aconteceu. Então, assim, eu tento deixar o máximo possível claro que aquele tratamento não é por muito tempo, mas que a gente vai ter ali uma evolução. Eu geralmente jogo para mais tempo, justamente para eu acompanhar. No caso, no teu caso, eu sempre falei: ó, Cida, vamos trabalhar isso aqui. Vai levar em torno aí, pelo menos, de 3 meses a 6 meses. Demorou bem menos que isso, Foi né? bem menos, Bem menos, bem bem menos. menos. Menos de Foi, 2 meses a foi. gente já estava recuperado. No terceiro, você já estava ali levantando peso, treinando Sem problema superiores nenhum, sem sem dor dor. nenhuma. Então, assim, é muito lindo de ver isso. Sabe, ver tua garra, tua determinação. Eu falo isso mesmo com o coração muito aberto, porque, independente da nossa amizade, independente que eu seja você é minha madrinha de casamento, Um você é prazer minha enorme. aluna, você tá comigo aí, já tá indo para o 4º ano Ano junto de casa. comigo. Então, assim, mais uma coisa que eu acho incrível, não só de você, mas de todos os meus alunos, vocês não misturam as coisas, assim como eu também. No momento que a gente está fazendo atividade, eu sou sua professora, você é minha aluna e você segue certinho. Olha, Cida, vamos fazer isso e isso. Então, assim, isso é muito legal. Isso significa que realmente você quer uma melhora para você, uma coisa positiva. Eu já tive alunos de eu dizer, olha, esse exercício, e aluno dizer, para quê, professora? Já teve aluno de me debater mesmo, aluno Paixão. de então eu gosto muito de dizer aqui para você: "Olha, Cida, esse exercício é para isso, isso e isso. Olha, vamos criar uma estratégia para isso, isso Isso. e isso. Você Olha", muda, você fala. sempre que eu mudo, eu É. sempre estou dizendo: "Por quê?". Porque você também precisa entender o que eu estou fazendo com você, e que naquele momento, um exemplo do tratamento da sua dor, dizer: "Ó, Cida, a gente vai fazer um treino de musculação, mas a a base inicial é voltada para o tratamento do seu ombro, você precisa ficar boa. Eu não posso simplesmente ignorar a tua dor, eu não posso simplesmente dizer: 'Vamos treinar só inferiores, vamos treinar posteriores', e vai deixando essa dor de lado". Eu não conseguiria fazer isso. Se você chegasse para mim e reclamasse da dor e quando eu passasse o protocolo para você e você não fizesse, talvez a gente não estaria juntas, porque eu entenderia que, eu não iria conseguir fazer você ir para academia, olhar sua dor e não cuidar, e não tratar essa Exato. dor, porque eu sei como tratar. Se eu não soubesse, tudo bem, mas eu sei tratar. É. Então, eu não conseguiria só te acompanhar sem mexer no teu ombro, sem, cuidar de você. Eu sempre falo que, existia dentro da do meu, trabalho com academia, o antes e depois de Caliane, não é. Porque depois que eu te conheci, porque não é porque eu estou em sua frente não, já te disse isso várias vezes, depois que eu te conheci tudo foi diferente, né. O seu trabalho é diferente, o seu trabalho é enriquecedor. Eu não consi eu não você não repete, você cada dia tem uma estratégia diferente e você tem uma estratégia nova e eu não sei nunca que eu vou malhar, eu sei o dia que eu vou malhar que é por exemplo, eu sei que é perna, mas não sei como é que vai ser o treino, entendeu. E eu confio muito no seu trabalho, eu só tenho a agradecer porque, assim, eu mudei muito o meu corpo, mudei muito a maneira de como eu trabalho. Hoje eu tenho muito mais força, mais estabilidade, porque isso você fez eu com que esse trabalho acontecesse, então eu só tenho a agradecer o seu trabalho comigo, né. E a elogiar, eu falo todo dia, para todo mundo que eu falo de você, eu falo justamente isso. Ela é maravilhosa como profissional, não só como ser humano, mas como uma profissional acima de qualquer outra Obrigada, coisa. É extremamente profissional, entendeu. obrigada. E isso é muito importante, isso é bacana. Por isso que a gente deu certo, porque a gente é muito disciplinada, a gente é muito parecida. Você é muito disciplinada. Você é muito, Até assim, certa, demais. correta com suas coisas, entendeu? Eu também sou assim. Então por isso Uhum, que a gente fala a mesma sim. língua, né. E seu trabalho é impecável, maravilhoso, né. Eu lembro quando a gente se conheceu,
que eu fui te colocar na cadeira, Nossa. que eu fui te colocar na cadeira flexora com 15 quilos. Hum. 15. Eu falei, ela tá treinando muito tempo, então vai pegar peso pra caramba. Depois coloquei com 15 quilos, você disse, não, tá pesado. Pesado. E aí você fez o quê? Foi falar o quê pro seu esposo? Eu falei para Carlinhos, não vou continuar com ela. Eu não consigo malhar com aquela mulher. Quando eu entro na academia, meu coração Isso, gente. dispara, eu tenho medo. Eu tenho medo dela, entendeu? Aí Carlinhos, moça, tenta, vai tentando. E realmente, depois que eu vim entender que era o seu trabalho, que você precisava Entendeu? fazer, ter essa metodologia. E sua metodologia, sua didática é maravilhosa. Obrigada, Olha amiga. que eu tenho academia há 30 anos e eu já trabalhei com várias pessoas, né? E eu digo que o seu trabalho faz a diferença. Muito, Que bom muito, saber faz a disso. diferença demais. E você realmente, como é muito disciplinada, tua força melhorou, teu corpo melhorou, Tudo. tudo melhorou e assim, você vem evoluindo cada dia mais. Porque assim, vamos pensar tudo bem na estética. Muita gente fala assim: "Ah, eu tô malhando só por saúde". Na verdade, tem um pouquinho de verdade, mas não é só isso, principalmente para nós mulheres. Quando a gente vai para academia, a gente quer ver um corpo bonito, a gente quer se sentir bem, quer botar uma roupa, quer se sentir bem. Ninguém quer se ver gorda, com buchão, com a roupa estourando. Ninguém quer, Não. ninguém quer. É. Quando você está ali na academia, você está buscando também o seu físico, não está só A questão buscando estética, só né? tá buscando a parte estética Estética sim, também. entendeu. Então, quando eu sei que é pela saúde, mas eu sei também que é pela estética, então eu sempre costumo dizer para vocês o seguinte: "Gente, musculação é a aposentadoria de vocês, a musculação é a aposentadoria, sem músculo na velhice nós não somos É. nada. O músculo ele vai servir para você levantar, para você ir sentar no vaso, para você sentar na cadeira para almoçar, para jantar, para você sentar num Ter sofá, para autonomia, né? você ter autonomia. É. Porque vai chegar uma hora que você não quer fazer nada disso, não quer buscar nada, nem fazer uma caminhada. Muita gente não gosta de academia. E tá É. tudo bem, mas você precisa De uma se atividade física. encontrar numa natação, É. no pilates que você pratica há muito tempo, no pedal, É. numa caminhada, numa corrida, no treino funcional, no É. crossfit, seja ela qual for, mas você precisa. É Isso necessário. isso já ia dizer, isso não é mais luxo, isso Não. não é mais É luxo, isso é necessidade. necessidade, porque os anos vão se passando e o que é a morte? É a falta de movimento. É. Enquanto você Corpo não é para, né? velhice, não é você pode ter aqui 40, 50, 60 anos, mas se você viver uma vida extremamente sedentária, você não vai muito além. Com Exato, 70, 80 você vai falecer, você não teve movimento. exato, E a morte é isso, é a falta do movimento. Então você precisa estar se movimentando o tempo inteiro, exato. cuidando da sua saúde e cuidando da sua aposentadoria, que é o Isso, músculo. Então, quando eu passo isso para vocês, eu falo: "Gente, vamos cuidar da saúde sim, mas vamos criar músculo". isso. Não para ficar aquela coisa, Não, estrutural, aquela coisa toda. Se vir, amém, melhor. é ótimo, mas vamos É. trabalhar para que a gente possa ter uma longevidade melhor, e isso é Outra coisa agarrado com também, a atividade. as pessoas estão envelhecendo, hoje a população está muito mais velha, né, então a gente tem que ter uma velhice saudável. Isso Outra é coisa, você saudável não vai ter pessoas para cuidar de você, porque as pessoas hoje estão muito ocupadas. Estão demais. trabalhando. Então você tem que ter autonomia para ir ao banheiro sozinha, como você disse, para ir ao supermercado, trazer suas compras, ir à feira, trazer suas compras, Subir uma dirigir, escada. subir uma escada, poder viajar e pegar um avião, entendeu? Então você tem que ter autonomia, pegar um ônibus, poder ir sozinha a qualquer lugar. Tem que ter Nossa, autonomia, né? Então eu envelhecer acho que com saúde. exercício físico hoje é o melhor remédio, Também sem concordo. dúvida nenhuma. E eu tô como prova disso aqui. Ai, que coisa. Olha, se for depender de mim, eu vou falar aqui de atividade Ai, física aqui por você. muitas horas. É. Mas eu vou te fazer uma última pergunta para a Uhum. gente encerrar, tá? Cida, quando a sua história for contada pelos seus alunos, pelo seu filho e pela sua família, como você gostaria de ser lembrada? Ah, eu gostaria de ser lembrada como uma mulher forte, uma mulher guerreira, destemida, né, alegre, criativa e bem-humorada. Eu acho que é isso que eu vendo essa imagem de mim, né, e eu gostaria que vendessem essa imagem de mim.
né? Não é questão de autoestima, não. E sendo, né? Porque eu me acho uma pessoa boa, eu me acho uma pessoa tranquila, de bem-humorada, eu me acho uma pessoa longe. Eu não sou uma pessoa que fica com mágoa, guardando mágoa, eu não sou uma pessoa que fica Nem pode, mal-humorada, né? que fica brigando. Eu sou muito de dar alegria, entendeu? Eu quero Uhum. que meus netos e meu filho, se eu tiver neto, que eu não sei se eu vou ter, né? Que Deus é quem sabe, vejo dessa forma, e as pessoas que virão depois de mim, eu deixo esse legado, né, esse legado de alegria, de Que legado. humor, né, de amor, de solidariedade, de gratidão, né. Minha amiga, muito obrigada. Foi muito legal te entrevistar. Você deixou aqui na mesa uma grande história Eu que de tudo, agradeço. de família, de filho, de geração, de profissão. Gente, foi uma honra te entrevistar. Obrigada, você não sabe o prazer de estar aqui com você, e muito obrigada pelo convite, foi lindo e maravilhoso. Amo você sabe E disso. você sabe que você ama meu coração e eu lhe amo Eu também, sei, a né? gente é muito parceira. É, Demais! obrigada, viu. Ai, gente, esse foi mais um episódio de Dona Onça Podcast, mas eu queria deixar um agradecimento muito especial também. Esse episódio não poderia acontecer sem o nosso cameraman, Jaime Versosa, esse cara que é espetacular. Sem ele, cara, não existiria esse episódio de hoje. Jaime, muito obrigada. Gente, e desde já, até a próxima.